Olá pessoal, começa mais um diagnóstico por dentro do mercado, sempre trazendo grandes nomes do setor, justamente, né, do qual a CPDL, nossa parceira, está ligada, que é o de diagnóstico laboratorial. E hoje não é diferente, estamos recebendo o Paulo Roberto Boff, assessor técnico da SBAC, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. O Paulo Roberto é farmacêutico e doutor em assistência farmacêutica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Paulo, muito bem-vindo, uma honra recebê-lo para a gente poder contar um pouco da sua história e do brilhante trabalho que você e a SBAC vem fazendo no mercado. Seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado. Uma honra, um prazer estar aqui. Com certeza o prazer é nosso também. Mas antes de a gente se aprofundar na conversa com o Dr. Paulo Roberto Boff, vamos à palavra do presidente Carlos Eduardo Gouveia. Olá a todos. Hoje no Diagnóstico por Dentro do Mercado nós trazemos Paulo Boff. Ele que é um profissional da área de saúde, farmacêutico, com uma brilhante carreira e envolvimento acadêmico, mas também associativo, tem feito um grande trabalho em prol da SBAC, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Ali tem atuado como consultor em vários projetos, mas eu trago aqui o destaque da PNDL, Política Nacional do Diagnóstico Laboratorial. O Paulo tem sido a alma desse nosso projeto conjunto da CBDL, o SBAC, SBPC, Abramed, Conselhos de Biomedicina, de Farmácia, Febralac e outros parceiros. Espero que vocês gostem, compartilhem com seus amigos, pois essa entrevista feita por Elias Awad é mais uma das brilhantes que ele tem no seu currículo. Tenho certeza que será de grande valia ter acesso a essas informações. Até a próxima. Obrigado, então, Carlos Eduardo Gouveia. Dr. Paulo Roberto Boff, vou me dirigir a você assim, né? Pela sua Paulo, relevância. É Paulo? Então tá bom, então vamos direto no Paulo, Paulo. que Paulo. Mas mantendo o título de doutor, sem dúvida alguma. Paulo, queria que você falasse um pouquinho ligado à SBAC, que é uma grande parceira da CBDL, né? Como esse trabalho vem acontecendo em conjunto e principalmente a importância, né, de se estar filiado a uma entidade como CBDL, como SBAC, entre outras. Então, na verdade, a minha origem, como você falou, eu sou farmacêutico. A minha origem toda da minha produção acadêmica, da minha militância, do ponto de vista da educação e da atividade profissional, foi no âmbito dos medicamentos. Não foi no setor de análises clínicas, embora eu tenha formação nessa área também, né? Mas a SBAC, a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, né, quando a presidente Maria Elizabeth Menezes assumiu a função de presidente na SBAC, como ela é de Santa Catarina, eu também sou de Santa Catarina, e ela me conhecia, a gente se conhecia, tinha um trabalho junto no âmbito do Conselho de Farmácia, tanto federal quanto regional. Ela identificou em mim uma pessoa que pudesse estar levando adiante a discussão e a construção de uma política de diagnóstico laboratorial, por conta de que eu tinha participado desde sempre, desde a minha época de estudante, na formação da Política Nacional da Assistência Farmacêutica, que é hoje uma política que já tem 20 anos, consolidada e que tem uma importância muito grande para o Sistema Único de Saúde, né? E que surgiu assim por conta da Lei 8080, da lei que cria o SUS, e que dizia lá nessa lei que todo cidadão tem direito à assistência terapêutica integral, vírgula, inclusive farmacêutica. Mas não dizia o que era isso, e imagina, isso foi em 1989, né? Então, a partir desse momento é que a gente começa a formular todo um arcabouço teórico, debates políticos, debates empresariais, enfim, né? Porque é um setor, a área de medicamentos é um setor muito estratégico para a saúde e onde o PIB, digamos assim, do consumo de saúde é muito elevado.
Então, a gente participou desse trabalho, e aí a doutora Maria Elizabeth me chamou para a gente começar a pensar em algo semelhante para o diagnóstico laboratorial, uma vez que esse setor ele carece, agora menos, né, mas carece totalmente de um arcabouço regulatório. E em cima do diagnóstico laboratorial, você tem entidades muito importantes, como a própria CBDL, que você cita, né? A Abramed, a SBPC-ML, que são entidades médicas, e a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, a SBAC, que é protagonista, vamos dizer assim, e articula e organiza os pequenos e médios laboratórios, né? Então, foi a partir dessa experiência numa área da saúde que eu fui chamado para trabalhar a construção de uma política de diagnóstico laboratorial, que a gente chama de Política Nacional de Diagnóstico Laboratorial, que está tramitando um projeto de lei no Congresso Nacional, agora já. Isso tem 2 anos de discussão, o que começa uma primeira conversa e isso evoluiu muito rápido, né? E a gente também, ao par desse trabalho junto ao parlamento, né, que temos aí o deputado Pedro Westphalen, que é um parlamentar do Rio Grande do Sul, que ele capitaneou essa nossa discussão e protocolou esse projeto de lei, que foi um projeto consensuado entre as entidades que militam no diagnóstico laboratorial. E, ao par disso, também a gente foi buscar espaço de diálogo no Executivo, no Ministério da Saúde. E lá a gente percebeu que, por incrível que pareça, né, uma área importante como diagnóstico laboratorial, ele carece de um locus de gestão, porque não existe, porque ele estava invisibilizado no sistema de saúde. Ele existe, de fato, as pessoas fazem exames, né, tanto no setor público quanto no privado, mas ele estava invisibilizado no sistema de saúde, e isto é um fenômeno que não ocorre apenas no Brasil. É um processo mundial, na verdade, assim, tanto que a gente vê, né, quando se fala da invisibilidade do profissional do diagnóstico laboratorial à frente dos exames, você vê um cara sem rosto. As pessoas usam muito essa imagem, porque ele não tem visibilidade. E quando aconteceu a pandemia, né, da Covid, o setor do diagnóstico laboratorial aumentou em quase 400% a sua, a sua, a sua demanda por exames. E a pergunta é que ficou: onde é que esse profissional estava quando se falava da Covid? Ele não existiu, ele não era citado, ele não é compreendido pela sociedade, né? Então a gente entendeu que havia necessidade de uma regulamentação e fomos agindo. Então, temos aí a perspectiva de aprovar o projeto de lei agora, já nesse semestre ainda, né? Estamos conversando o projeto está tramitando na Comissão de Saúde, né, do Congresso Nacional, é a primeira comissão onde ele vai. Vocês estiveram E, recentemente em Brasília, né? Com outras sim, entidades, né? Como é que foi isso, esse encontro? isso, com todas as entidades, né, que militam no campo de diagnóstico laboratorial, incluindo também os conselhos profissionais, porque eu falei apenas das entidades científicas, né, e as entidades associativas, mas também tem os conselhos profissionais, sobretudo o Conselho Regional Federal de Farmácia, que é onde abriga talvez o maior volume ainda de profissionais que trabalham nesse setor. E o Conselho Federal de Biomedicina também, que é uma profissão que também atua no segmento. E na área médica, que também atua nesse segmento, que é a patologia clínica, né, a medicina laboratorial. Então, quem representa é a SBPC-ML, que é a Sociedade Brasileira de Medicina Laboratorial. A Sociedade Teologia Brasileira de clínica, Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. perfeito. Então, em linhas gerais, essa é uma parte introdutória, né, do que aconteceu até aqui. E mais um detalhe que eu acabei esquecendo de falar no meu resumo, é que também a gente atuou no âmbito do controle social, né, no Conselho Nacional de Saúde, porque eu particularmente entendo que uma política pública ela se consolida quando você tem todos os parceiros aliados, né? Que não basta você ter uma lei aprovada e ela não conseguir ser aplicada.
Então, você precisa envolver também o controle social, que é a instância máxima do sistema de saúde, e, obviamente, o executivo, no caso, o Ministério da Saúde, por isso tivemos audiência com o ministro, com o secretário executivo, né, da Secretaria Executiva do Ministério, com a Secretaria de Atenção à Saúde Especializada, a SAES, enfim, a gente andou por várias frentes dentro do Ministério da Saúde e colocamos o tema na pauta. Esse é o trabalho que foi feito até aqui. Muito bom, parabéns. E a gente tem acompanhado, né, a euforia até do Carlos Gouveia em função da CBDL, né, justamente com esse projeto, com esse processo todo. Agora, até para a gente entender um pouquinho mais, Paulo, a síntese, né, o foco principal dessa política nacional de diagnóstico laboratorial, qual é? O foco essencial é você dar, do ponto de vista legal, o protagonismo do diagnóstico laboratorial para os laboratórios, né? E ter uma, vamos falar assim, uma isonomia de qualidade, que não tenha hoje, obviamente tem, mas que o acesso que seja universal, né, na perspectiva de atender os próprios princípios do SUS, mas que tenha a qualidade necessária e a outra questão fundamental é que você tenha uma racionalização do uso dos exames. Por quê? Porque hoje você vai a um usuário, vai ao médico, normalmente ele vai no laboratório privado porque os laboratórios são conveniados, né? Eles são contratualizados pelo governo, né? Os laboratórios privados, seja ele de que tamanho for. Então, ele vai ao sistema de saúde. Eu estou falando agora da área pública, não da privada. Perfeito. Ele vai ao sistema de saúde, o médico prescreve para ele lá uma bateria de exames, ele vai, tem acesso aos exames. Qual é a garantia de que ele vai buscar o exame? E onde vai gerar essa informação? Onde essa informação vai estar colocada? Porque o que pode acontecer é ele não ir buscar o exame, porque às vezes demorou muito, e nesse inteirinho ele foi num outro médico, que pediu mesmo os exames, e que, na verdade, está replicando uma quantidade de exames que poderiam ser racionalizados do ponto de vista da redução de custos, né? Agenda, custos, né, uma porção de Tudo, tempo. tudo, né? Essa é uma questão. A outra, por exemplo, é que você tenha um protocolo, né, de evidências. Por exemplo, hoje você vai, aí serve para o público, para o privado, você vai ao médico, que é a porta de entrada para você fazer um exame laboratorial, né, no ciclo, na jornada do paciente, como a gente fala, né? Ele vai primeiro ao médico, e aí pede-se também uma quantidade de exames e que não tem um protocolo que defina, bom, para uma queixa relacionada à hipertensão ou, sei lá, diabetes, ou, enfim, qualquer uma patologia, qual é o protocolo que deve ser seguido, né? Isto tem diretrizes, precisam existir diretrizes, né? Para a área, por exemplo, de medicamentos, essas diretrizes foram consolidadas a partir da assistência farmacêutica, mas para essa área do diagnóstico laboratorial ela não existe ainda. Então, a construção de uma relação nacional de exames mínimos ou alguma coisa semelhante a essa, isso tudo, então, seria o conjunto de fatores, entre muitas outras, que, que seriam, então, a questão estratégica, né, de nós termos uma política. Sem contar uma das questões em que a CBDL, por exemplo, está muito, digamos, próxima, que é a questão da tecnologia, da ciência e tecnologia, né? Como é que a gente sai dessa questão relacionada a uma dependência tecnológica no segmento e desenvolve ciência e tecnologia para dar conta na geração de insumos, enfim, de equipamentos e para tudo mais, que é uma questão estratégica na saúde num país como esse, né? Quando nós tivemos a pandemia, nós tivemos uma crise de insumos, porque eles são basicamente importados, né? Então, a indústria do diagnóstico laboratorial também se beneficia dessa política, porque precisa discutir incentivos à inovação e por aí vai, né? Uma discussão longa. Perfeito. O grau de interesse principalmente, né, de entrega para que isso aconteça,
ele está no mesmo nível público e privado? Ambos têm o mesmo objetivo? Sim, ambos. Na verdade, inclusive, é uma questão para nós fundamental, de que é, o que o público oferece, o que o sistema público oferece para as pessoas, tem que ter a mesma qualidade que tem o privado, né? Perfeito. Então, a legislação, o arcabouço regulatório que a gente fala, ele atende toda a dimensão do sistema de saúde. Quando eu falo sistema de saúde, eu estou falando de público e privado. Não é público apenas. A gente às vezes confunde um pouco isso. Mas o público, o privado, ele sempre trabalha, né, em complementaridade ao público. Então, é um processo legislativo e de militância no campo da saúde que ele agrega os dois setores da mesma maneira, né? Perfeito. Perfeito. Isso é uma questão estratégica. E também é uma questão, do ponto de vista ideológico, vamos falar assim, num mundo polarizado, ele é Claro. suprapartidário, né? Porque, na verdade, o interesse é comum, é público, de todos, não importa qual é o partido político que está aí, né? Então, a gente sempre conversa sobre isso, né? De que é uma ação suprapartidária que visa o bem comum, que visa a evolução do Brasil nesse setor. Uma outra questão importante é que a Organização Mundial da Saúde, numa das suas resoluções em 2023, ele emite uma resolução que fala que os países precisam construir políticas de diagnóstico laboratorial. Então, assim, quando a gente começou esse movimento, a gente foi recuperar o que tinha de documentos nacional, internacional, literatura e tudo mais, e foi aparecendo, então, esse documento da Organização Mundial da Saúde que dá a base de sustentação, inclusive, né, do ponto de vista estratégico e político sanitário, para que a gente fizesse essa militância, como eu costumo falar. Perfeito, perfeito. Outro ponto também, Paulo, dentro dessa elucidação que você está nos trazendo aí, né, com bastante clareza, existem exames que ainda não são tão acessíveis, né, à Isso. população em geral, parte genômica e tudo mais, né? Esse é um passo também que essa política nacional de diagnóstico laboratorial pode permitir ou já está permitindo? Não, ela pode permitir, porque, assim, ó, por exemplo, a incorporação de tecnologias no sistema de saúde, ela se dá pela Conitec. Não sei se conhece essa entidade. É uma entidade que ela está ancorada no Ministério da Saúde. Eu não conheço muito bem a estrutura dela, mas é ela que é composta por autoridades, expertos, especialistas, enfim, representantes de todos os setores, privado, público, que vão definir a incorporação de tecnologia. O que vai para o sistema e o que não vai. Então, este é um locus, por exemplo, estratégico de participação do diagnóstico laboratorial numa instância em que decide o que entra e o que não entra e de que maneira isso será financiado. Então, isso daí do ponto de vista do espaço público, obviamente. Né? Que no privado aí a pessoa vai fazer isso de acordo com a sua capacidade, né, financeira de financiar os seus próprios exames. Que aí não tem uma interferência direta na política, e sim na capacidade da realização do diagnóstico por parte do fornecedor e de quem contrata, que vai ter ou não condições financeiras, plano de saúde, enfim, ou não, para fazer a contratação, inclusive de buscar esse exame lá fora, né? Se tem alguma coisa que não é feita aqui, é possível, existe regulação do ponto de vista sanitário, daí estão falando do ponto de vista das RDCs da Anvisa, que determinam como se dá esse protocolo. Então, sim, a política, ela, como eu falei, ela está trazendo o setor do diagnóstico laboratorial para a luz do campo da saúde. E aí ela precisa ser incorporada em várias frentes, porque o diagnóstico laboratorial ele ocupa um status de transversalidade no campo da saúde. Ele não tem um único local, ele tem muitos locais Perfeito, de realmente. atuação. Olha, pois não, Paulo, pois não. Pode Não, é continuar. isso, assim, é isso que eu concluí o raciocínio. Muito bem. Bom, excelentes notícias, né, que você nos traz, né, em relação a isso, né? Tanto a hoje quanto a uma prospecção futura, né, de exames, né, mais elaborados, enfim, até de custos
mais elevados. Bom, a gente acabou passando batido, né, pelo ponto de início da nossa conversa, que é conhecer um pouquinho mais da tua história, da história pessoal, talvez, né, da tua biografia. Então, conta um pouquinho para a gente, né, de onde você veio e como chegou até aqui, embora você já passou por algumas partes. Tá bom, muito obrigado aí pela oportunidade mais uma Imagina, vez. uma Bom, eu sou honra. catarinense, do interior de Santa Catarina, e fiz a minha formação acadêmica toda na Universidade Federal de Santa Catarina, graduação, mestrado, doutorado, enfim. E tive uma vida acadêmica, ligado sempre à universidade, também à militância na assistência farmacêutica, como eu falei, como uma construção de uma política, enfim, participei de movimentos de corporativo da minha corporação, que é a farmácia, fui conselheiro federal por 16 anos, representando Santa Catarina no Conselho Federal de Farmácia, e o que me faz ter essa visão é porque na universidade eu trabalhei durante muitos anos à frente de uma agência de inovação. Eu articulei, criei, fui o líder de um projeto de construção de uma agência de inovação que fazia o trabalho da aproximação setor produtivo, universidade e governo, aquilo que se chama de tríplice hélice. Então, eu hoje sou uma pessoa que consigo dialogar muito bem com o setor produtivo e muito bem com a academia e muito bem com o governo, porque eu tive essa experiência. Porque, assim, contar rapidamente, né, do ponto de vista histórico, né, da produção de ciência e tecnologia no Brasil, a nossa capacidade de gerar conhecimento é muito grande no cenário mundial. A gente hoje ocupa uma posição bem de destaque, é a 13ª nação que mais produz ciência internacional. Mas quando você vai medir o indicador de inovação, que é o que transforma aquele conhecimento em aplicação do conhecimento em produto, no mercado, enfim, que aí você precisa do setor produtivo, a nossa posição ela cai muito no cenário internacional. Nós vamos lá para a 80ª posição, mais ou menos. Então tem uma disparidade entre o que a gente tem potencial de fazer e aquilo que a gente efetivamente faz do ponto de vista de geração de produto de maior valor agregado, que possa ser gerador de balança comercial, por exemplo, né? Tu resolve o problema daqui, tu resolve o problema do mundo inteiro. Então, essa foi um trabalho que eu fiz ao longo de muitos anos e que me deu esta visão de que penso e defendo que a universidade, setor produtivo e governo têm que trabalhar de forma articulada num projeto de nação Não tenha dúvida. para superar as limitações que a gente tem e ser menos dependente, né, das importações. Aí eu estou falando de produto propriamente dito, né, de diagnóstico. Então, assim, eu trabalhei isso na universidade, mas não só na área da farmácia e da análises clínicas. Eu trabalhei isso no contexto da universidade. Então, foi na área de engenharia, foi na área da saúde, foi na tecnologia, na agronomia. Então, eu trabalhei com isso, isso me deu essa visão de mundo. Não Acho que tenha um dúvida. pouco isso. E agora eu já sou uma pessoa aposentada da universidade, mas continuo trabalhando nessa assessoria técnica, né, estratégica aqui para a SBAC e continuo sendo pesquisador na Universidade Federal de Santa Catarina. Perfeito, muito bem. Dentro dessa sua experiência, né, acadêmica, qual o ponto mais rico que você traz dessa interação, né, com aqueles que vão fazer o hoje ou amanhã também da profissão? É, eu não entendi a sua pergunta. Você pode repetir, por favor? Dentro da sua experiência, grande experiência acadêmica, né, embora você tenha se desligado já um pouco dessa área, né? Mas qual foi a maior riqueza de conceito que você trouxe de aprendizado desse relacionamento que você teve, né, com os alunos, com a futura geração que faz a profissão e que ainda vai fazer, sem dúvida alguma. Eu hoje tenho uma crítica ao modelo educacional que a gente tem, porque ele não é um modelo que está conectado com aquilo que a gente chama de quarta revolução industrial. Interessante. Porque todo o processo educacional que a gente ainda vive, ele está olhando para trás. Isso é a minha visão.
É a minha tese de doutorado, inclusive, é sobre esse assunto. Está Fantástico. olhando para a segunda revolução industrial, quando você está aí na questão da produção, isso vale não só para a área de Uau. medicamentos e diagnóstico, caiu. Não, estou acompanhando Ah, você. tá. É que Pois você perder aqui a tua visão. Então, eu vejo que essa é uma questão fundamental de que nós precisamos conectar a educação com as novas tecnologias, com essa coisa que a gente chama de revolução digital, que não é mais focada em produto, mas sim em inteligência, né? E que a educação, eu vejo que ela não está atendendo a essa perspectiva. E países que geopoliticamente ocupam papéis estratégicos estão dominando esse setor, como é Estados Unidos, a China, enfim, sobretudo Estados Unidos e China, né, são os grandes protagonistas. E o Brasil, ele tem condições, ele tem massa crítica, ele tem possibilidade de entrar como um jogador estratégico nesse cenário internacional. que fantástico, hein? Puxa vida. Olha E que hora não muito é o que interessante. está acontecendo, isso na minha perspectiva. Então, assim, penso que esse diálogo ele tem que acontecer entre toda a sociedade que está interessada no desenvolvimento do país, né? Não é uma questão nada contra, mas a gente não pode continuar sendo, na minha visão, um país que vive de commodities. Nós precisamos viver e desenvolver produtos de alto valor, de valor Valor agregado, agregado, sem que, dúvida. que, que seja mais ligado ao cérebro do que propriamente a extensão territorial de produção agrícola, que também não tenho nada contra, obviamente, mas que a gente fica muito dependente de um segmento. Então, acho que na área da saúde, que tem aí, se não me engano, ocupa 8, 9% do PIB brasileiro, é saúde, eu não sei se é bem isso, mais ou menos por aí. Há um universo de coisas para ser feitos do ponto de vista tecnológico, de ciência e tecnologia, que precisa, o país precisa dizer de que maneira você vai formar os seus recursos humanos. Essa é a mensagem que eu acho que eu consigo trazer. Excelente, parabéns, né, por esse observatório, né, que você traz da academia e principalmente por registrar isso numa tese, né? A minha tese foi justamente esse o tema, né? Ah, eu estudei as revoluções industriais e como é que se deu o processo evolutivo da educação farmacêutica, porque o meu foco foi a educação farmacêutica. Desde a primeira revolução industrial, a segunda, a terceira, que é a revolução computacional, né, que a gente também classifica como uma revolução industrial, e agora essa quarta revolução que ela é disruptiva, não precisa mais nem dizer que ela Claro, será, porque ela já é, claro, né? é verdade. Nós estamos falando aí de inteligência artificial, enfim, de todas essas questões, né, ligadas à internet das coisas, enfim, a genômica, como você falou, aportou primeiro, a questão, por exemplo, de que um medicamento hoje ele pode ser produzido para um indivíduo e não para um coletivo de pessoas, É verdade. né? Através da genética que a gente pode identificar. Hoje, por exemplo, um medicamento que eu uso para uma determinada doença, na idade que estou, é a mesma que uma pessoa mais velha ou uma mais nova também vai usar, e nós somos organismos diferentes. O Fantástico. resultado terapêutico é diferente. Então, nós temos que olhar a necessidade da medicação é diferente. Então, o que a gente chama essa revolução digital, ela fala da individualização das coisas e não da massificação das coisas, como é a perspectiva das revoluções anteriores. Perfeito. Então, é dentro desta perspectiva que tem que ser gerada a ciência, o conhecimento para frente. O que foi e que vai continuar sendo útil, ok, não vamos abandonar o que já foi feito, mas isso não é mais o estratégico do processo de desenvolvimento. Entendo, serve de base, referência, mas, né, a É, partir disso, né, como melhorar, como evoluir, sem dúvida alguma. Parabéns, realmente um olhar muito interessante sobre, né, sobre o que você nos trouxe agora. Agora, outro ponto também, Paulo, ligado à SBAC, né? Quais uhum. são as novidades que a SBAC está se preparando, né, e já implementando em 2026?
Então, a SBAC está se preparando muito para essa nova fronteira tecnológica. Ela tem discutido muito a questão da inteligência artificial e como isso vai impactar, ou já está impactando, né, na produção de exames, né, e na qualidade dos processos. Então, a SBAC ela tem um olhar muito estratégico para esta área. E a SBAC, tradicionalmente, é uma entidade que foi criada para produzir, para qualificar profissionais, né? Ela é uma entidade científica. Então, ela tem sempre, a cada ano, ela organiza um congresso científico de grandes proporções, com muita gente participando, e que ali são debatidos as grandes novidades do setor, né? Do diagnóstico laboratorial, não só das técnicas, mas das tecnologias também. Mas, sobretudo, eu poderia dizer que a grande bandeira da SBAC nesse momento é realmente como você incorpora essa questão da inteligência artificial no processo produtivo do setor. Perfeito, muito bom. Essa é uma discussão realmente que tem invadido, né, todos os congressos. Inclusive, teremos agora de 28 de junho a 1º de julho, no Rio de Janeiro, o 51º SEBAC, Congresso Brasileiro de Análises Clínicas. Além Isso. desses pontos, né, que outras discussões o Congresso pretende trazer? Então, eu particularmente não estou acompanhando a programação científica do Congresso, então eu não consigo responder. Eu consigo responder muito sobre essa questão da política do diagnóstico laboratorial, né, dessa PNDL, porque é este eu estou envolvido e eu estou militando nesse campo. Mas, assim, essa é uma conversa, deveria ser uma outra conversa, na minha opinião, Perfeito, ótimo. com o Dr. Fleury, que é o responsável pelo SEBAC. Ele é o responsável pela construção do Congresso. E ele é um professor também, né, da área de hematologia e que mora no Rio de Janeiro e que ele e a doutora Maria Elizabeth seriam as pessoas fundamentais para poder falar disso. Eu tenho conhecimento, mas eu poderia pecar na minha fala, então eu prefiro não tocar no assunto que eu acho mais correto e mais legal que essa conversa se dê com as pessoas que realmente Ótimo, têm condições de responder com plenitude nessa pergunta. muito bom. Vamos marcar um programa para falar sobre isso e você já fica convidado também para participar. Você vai inclusive palestrar em painéis lá? Sim, nesses últimos tempos eu sempre tenho participado justamente por conta dessa questão da Política Nacional de Diagnóstico Laboratorial, que era alguma coisa absolutamente desconhecida, não era um assunto que estava na pauta nem da SBAC, das demais entidades, porque não houve, antes, anteriormente, não houve a visão de que isso era estratégico. Na verdade, isso começou a se tornar estratégico com a publicação das RDCs da Anvisa que, que não agradou de primeira o segmento, tinha algumas coisas que eram um pouco contraditórias e tal, e aí se percebeu nessa discussão de que faltava uma base regulatória para, inclusive, do ponto de vista sanitário, se fazer a regulação dos exames no âmbito das RDCs da Anvisa, né? Então, eu tenho discutido isso, né? Tenho participado, né, dessa discussão nos congressos e creio que nesse ano continuamos mais um pouco, esperando que até lá a resolução, desculpe, o projeto de lei, né, do diagnóstico laboratorial, ele já se torne uma realidade. Talvez ele já esteja aprovado até junho de 2026. Perfeito, muito bom. Bom, nós sabemos que Santa Catarina é um dos pontos, né, de metro quadrado na área imobiliária mais elevados do país, né, com prédios, né, mirabolantes e tudo mais, né? Para a gente entender um pouco mais, como é a indústria do diagnóstico laboratorial do Estado? Nós não temos uma indústria de diagnóstico laboratorial. Santa Catarina é um estado que tem uma economia bem diversificada em industrial, basicamente, o território é muito pequeno, né? Nós não temos commodity, né? Muito soja, milho, essas coisas, mas tem produção agroindustrial e tem produção metalmecânica, enfim, e na área do conhecimento.
Florianópolis, por exemplo, é uma cidade hoje que tem o maior número de startups do Brasil. Espetáculo. E tem uma vertical de saúde na ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, que aglomera as empresas de tecnologia do Estado, que são bastante, é um número bastante elevado se for comparar ao cenário nacional. Então, a economia, o PIB de Florianópolis, de Joinville, de Blumenau, por conta dessa questão de mergulharem na tecnologia, são PIBs que avançaram muito. Florianópolis, por exemplo, que é onde eu moro, o PIB de tecnologia é quase 4 vezes superior ao PIB do turismo. Puxa, espetáculo. E isto significa empregos de melhor qualidade, né? Uma atração em que vem a reboque, isso que se falou. É, tudo tem o bem e o mal, porque ao mesmo tempo que gera esse desenvolvimento, gera também um inflacionamento do território. Então, Demos um assim, tiro no pé, então. Demos um tiro no pé. Tiago. porque, Claro, porque guardado as proporções. é mais ou menos assim. Então, eu não sou um especialista em economia, mas assim, o estado de Santa Catarina é um estado que tem uma economia muito promissora e está num processo digamos, de inovação e de desenvolvimento muito acelerado, o que gera digamos, esse valor maior das coisas, porque não é só o metro quadrado aqui que é caro, né? Então, aí, no caso, o metro quadrado mais caro, estamos falando de Balneário Camboriú, que não é o caso de Florianópolis. Mas Florianópolis também não é nada barato morar, não. Mas tem outros itens de vida, de necessidades humanas que também estão muito caros. Ai, muito bom. Olha, Paulo, que delícia esse bate-papo. Obrigado por trazer com tanta clareza, né, inteligência e realismo, né, tudo que você apresentou. Parabéns pelo trabalho e queria que você deixasse uma mensagem final para todos nós. Então, a mensagem que eu deixo é tipo assim: vamos trabalhar, vamos. Eu tenho uma palavra que eu uso sempre e que usei a vida toda, que eu acho que quando a gente quer fazer alguma coisa e tu precisa de parceiros, porque a gente não faz nada sozinho, sobretudo no campo da inovação, a palavra-chave é confiança. É, sem dúvida, não tenha dúvida. A gente precisa confiar, precisa haver confiança no processo, precisa ter confiança e confiabilidade, porque quando você tem isso, as coisas fluem, porque o mundo é muito complexo e muito competitivo, né? Então, a mensagem final que eu deixo é assim: vamos trabalhar de uma forma articulada, confiando nesse projeto de futuro que a gente está construindo. Parabéns, Paulo. A palavra confiança realmente ela tem, né, um valor enorme, né, e uma extensão muito grande, e sem dúvida alguma é o fator determinante da economia de um país, né? Quando se confia, né, a economia tá em alta, né? Quando se desconfia, sem dúvida É, alguma, né, alguns pontos pecam, né? Parabéns, olha, Paulo, use e abuse aqui do nosso programa. Você já está convidado, quando tiver novidades, só nos avise tranquilo? e vamos programar esse novo programa assim para falar do Congresso e você já fica convidado para participar. Muito obrigado, Paulo. Tá bom, Fica com muito Deus, um grande obrigado abraço para também. você. Muito obrigado também pelo convite, foi uma satisfação, uma honra, e eu fico também à disposição e agradeço pela abertura do espaço para que a gente possa conversar em outras oportunidades. Com certeza, nós é que agradecemos. Hoje tivemos a honra de receber o Dr. Paulo Roberto Boff, assessor técnico da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. O nosso programa tem produção do Maurício Santini e edição do Marcelo Siqueira. E como você sabe, né, em nome do Carlos Eduardo Louvier e também do Fulvio Fafo, representantes, né, importantes da nossa diretoria da CBDL, deixo aqui um abraço e agradeço pela companhia. Até o próximo programa. Tchau, pessoal.